se eu te dissesse que a seleção brasileira não joga mais para você? Imagine um estádio lotado, o hino nacional ecoando, mas quando a câmera foca no rosto dos jogadores, você sente que está olhando para estranhos. Não é uma questão de talento, é uma questão de DNA. Hoje, a amarelinha não é mais o topo da montanha. Ela se tornou um bico de luxo, uma vitrine de marketing para funcionários de multinacionais europeias. O Brasil parou de exportar futebol para exportar mercadoria bruta. Enquanto você sofre no sofá, o jogador que acaba de ser eliminado está preocupado se o jato particular para Madrid sai a tempo do treino de segunda-feira. A tese é dura, mas real. Perdemos a Copa porque perdemos a identidade. O abismo entre quem torce e quem joga nunca foi tão profundo. E se eu te dissesse que existe um culpado silencioso, um sistema desenhado para que o craque brasileiro nunca mais sinta o peso do barro das nossas várzeas? Fica comigo, porque no final deste vídeo eu vou te mostrar o dado exato que prova que a seleção virou refém de um contrato de exclusividade que não inclui o torcedor brasileiro. Para entender como chegamos a esse deserto, precisamos olhar para o espelho retrovisor. O abismo de 20 anos não é força de expressão, é matemática. Em 2002, quando o Brasil conquistou o Penta na Coreia e no Japão, a estrutura do time era orgânica. Dos 23 convocados por Felipão, 13 jogavam no Brasil. Mais da metade do elenco respirava o ar do nosso Brasileirão. Marcos, Rogério Ceni, Ricardinho, Belletti, Vampeta, Kleberson, nomes que o torcedor via quarta e domingo no Morumbi, no Maracanã ou na Arena da Baixada. Havia uma conexão umbilical. Se o time perdia, o jogador encontrava o torcedor na padaria. Se vencia, a glória era compartilhada na mesma moeda, no mesmo fuso horário. Agora, olhe para 2022. O contraste é violento. Apenas 3 jogadores atuavam no Brasil: o Everton, Pedro e Everton Ribeiro. E o detalhe mais cruel: nenhum deles era titular. O time que entrou em campo contra a Croácia era 100% europeu. O futebol brasileiro foi reduzido a um fornecedor de matéria-prima. Antigamente, o craque saía do Brasil consagrado, com títulos nacionais e uma história de amor com uma torcida local. Hoje, o processo foi invertido. O jogador é uma promessa financeira antes de ser uma realidade técnica. O histórico mostra que a seleção sempre foi forte quando servia de seleção dos melhores do nosso campeonato, e não uma reunião de expatriados que se encontram em Londres para um amistoso caça-níquel. Essa ruptura histórica quebrou o misticismo. O herói nacional foi substituído pelo Global Brand Ambassador. O problema vai além do emocional. Ele invade as 4 linhas. Existe um xadrez mental que o jogador formado exclusivamente na Europa não consegue resolver no calor da Copa. Na Europa, o futebol é sobre ocupação de espaço e disciplina posicional rígida. É o jogo dos sistemas. No Brasil, nossa essência sempre foi a improvisação e a visão de jogo periférica. Aquela malandragem de quem aprendeu a driblar o buraco no asfalto. Quando você pega um time titular inteiro que atua na Premier League ou na La Liga, você tem um time tecnicamente perfeito, mas taticamente colonizado. Eles jogam o futebol de laboratório. O drible, que antes era uma arma de desequilíbrio, virou um risco estatístico que os treinadores europeus tentam podar. O jogador brasileiro chega na seleção tentando aplicar o que o Guardiola ou o Ancelotti pedem. Mas a seleção brasileira exige outra coisa. Exige o imprevisto. O xadrez aqui é que esses atletas perderam a malícia do futebol sul-americano. Eles não sabem cozinhar um jogo de Libertadores, não sabem catimbar, não sentem o tempo do jogo da mesma forma que um jogador que cresceu apanhando em gramados ruins do interior. A técnica é de elite, mas o espírito é engessado. Quando o jogo aperta, como contra a Croácia, falta aquela leitura de quem sabe que às vezes a tática precisa ser jogada no lixo em nome da sobrevivência. O resultado é um time de robôs altamente qualificados, mas sem a alma necessária para vencer a guerra mental de um mata-mata de Copa do Mundo. Agora, vamos entrar no território onde o dinheiro fala mais alto que o hino, onde está o ponto de virada dramático no eixo do precoce. O caso de Vinícius Júnior e Endrick é o sintoma mais grave dessa doença. Vini Júnior, hoje um dos melhores do mundo,
jogou menos de 2 anos no profissional do Flamengo. Ele mal teve tempo de ouvir a torcida cantar seu nome em um campeonato inteiro. Endrick foi vendido aos 16 anos. Antes mesmo de ter barba, ele já pertencia ao Real Madrid. O que isso causa na cabeça do jovem talento? Uma inversão total de prioridade de carreira. O sonho dessas crianças não é mais ganhar uma Libertadores pelo clube do coração, é levantar a taça da Champions League. A seleção brasileira, nesse cenário, vira uma vitrine de valorização de passe, não o objetivo final. O bastidor é movido por empresários que tratam jogadores como ativos financeiros de curto prazo. Se o craque fica no Brasil até os 23 anos, ele perde valor no mercado europeu. Então, eles são arrancados da nossa cultura aos 17. O resultado é a síndrome de vira-lata inversa. Jogadores como Ederson e Marquinhos são pilares da seleção. Mas se você caminhar por qualquer capital brasileira, encontrará poucos torcedores que tenham uma conexão real com eles. Eles saíram tão cedo que, somados, não possuem nem 50 jogos profissionais em solo brasileiro. O torcedor médio nunca os viu jogar ao vivo. Para o público, eles são personagens de videogame que aparecem na TV de 4 em 4 anos. O ponto de virada foi quando o futebol brasileiro aceitou ser apenas a fazenda da Europa, vendendo a semente antes mesmo da colheita. Chegamos ao momento da verdade, o clímax de uma seleção que esqueceu quem é. Quando o juiz apita o início de uma prorrogação, a mística deveria entrar em campo. Mas como invocar a mística de Pelé, Garrincha e Romário se os jogadores atuais não compartilham as mesmas dores do povo? Nas Copas de antigamente, a derrota era um luto nacional que o jogador carregava na pele, porque ele voltava para casa, para o seu bairro, para o seu clube no Brasil. Hoje, a derrota é um post de desculpas no Instagram escrito por uma assessoria de imprensa. Minutos depois, o jogador está em um voo de primeira classe de volta para Londres, onde sua vida perfeita e blindada continua intacta. O sucesso financeiro garantido em Madrid ou Liverpool criou uma barreira anestésica. O peso da camisa 10 não é o mesmo quando sua conta bancária já está protegida por contratos bilionários em euros. A narrativa épica do futebol exige sofrimento, exige identificação. O torcedor chora porque a seleção é sua única alegria. O jogador estrangeiro lamenta, mas sabe que na semana que vem tem jogo contra o Nottingham Forest e a vida segue. Perdemos a capacidade de sermos temidos porque perdemos a nossa essência urbana, periférica e visceral. O futebol brasileiro está sendo higienizado. Tiraram o suor do asfalto e colocaram o perfume da elite europeia. E no fim das contas, a bola pune. Ela pune quem trata o maior espetáculo da Terra como um simples compromisso comercial na agenda de férias. O veredito é claro: a seleção brasileira não voltará a ser campeã enquanto for um combinado de expatriados sem raízes. Não é falta de chute na conta, é falta de alma no gramado. Nós nos tornamos uma seleção de funcionários excelentes, mas de ídolos ausentes. O Brasil precisa redescobrir o caminho de casa e valorizar quem joga aqui, quem sente o calor e a pressão do nosso povo todos os... A pergunta que fica é amarga. Você ainda consegue citar a escalação da seleção de cabeça? Ou precisa dar um Google para saber quem são os titulares que jogam em times que você nem sabe pronunciar o nome? Se o Brasil não voltar a jogar para o brasileiro, a Copa do Mundo será apenas um evento estrangeiro, que assistimos por hábito, não por paixão. Agora eu quero saber de você. A seleção brasileira morreu para o povo ou ainda tem volta? O problema é o treinador ou é essa geração que só pensa em euro? Comenta aqui embaixo agora, eu quero ver o seu argumento. E não esquece de se inscrever, porque aqui a verdade dói, mas liberta.